seja a honra, a glória e o louvor em todo o tempo. Amém. Bom dia, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, eu quero ler com vocês e os convido para abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 15. A leitura se fará dos versos 1 ao 5. E diz assim: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Contudo, Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Por favor, tome seu assento. Se tem algo que é uma realidade na vida do ser humano, dentro do que envolve as nossas emoções, queira ou não, em algum momento da vida, nós sentimos medos pontuais, e em alguns momentos nós vamos descobrir que nós temos medos contínuos de algumas coisas. Por exemplo, eu me lembro os mais novos vão lembrar disso, do antigo parque chamado Play Center, onde eu fui a minha primeira vez naquela roda gigante. E se tem um termo literal daquele negócio, era roda gigante, era gigante mesmo. E para minha infelicidade, bem naquele meu carrinho que ficava ali sentado, ele parava por um determinado tempo, e quando ele para, o meu carrinho está bem no topo, e eu tive a feliz ou infeliz ideia de olhar para a Marginal Tietê, onde eu via os carros parecendo os meus carrinhos de brinquedo que eu tinha na época. E eu falei: se esse negócio cair daqui? E aquilo me gerou um certo trauma, que depois então eu começo a namorar com a princesa mais linda que tinha no estado de São Paulo, e depois ela se tornou a mais linda do Brasil, e nós fomos, em algum momento, para o Play Center, e quando eu chego lá, ela foi querer brincar com alguns daqueles brinquedos radicais, e eu me lembrei que eu tinha, na minha época, eu não falava que eu tinha medo, eu falava que eu tinha juízo, mas lá no fundo do coração, quando você pregustava aquilo, minha querida irmã, era medo. É uma descarga de adrenalina tão grande. Eu cheguei aí na época no fatídico Colossus, um brinquedo que era americano e foi alugado por um período, ficou acho que 3 ou 4 anos no Brasil, e lá alocado lá no Play Center. E depois daquelas fortes emoções, eu passei a entender que se tem um lugar bom de você ficar, é o chão que você pisa. Alguns poucos anos atrás, eu fui, creio que 19, eu fui com a minha família, eu queria conhecer o Beto Carreiro e levei meus filhos para o Beto Carreiro, e quando nós chegamos lá, tinha um brinquedo que aquilo deveria chamar Morte, o nome daquele brinquedo. E de repente, chegamos, vamos, e quando eu cheguei perto, eu dei uma olhada. Qual o nome daquilo, Salma? Deve ser Morte. Walking Dead, deve ser aquilo. Enfim,
é um elevador da morte. E de repente eu falei, eu não vou nisso, porque quando eu cheguei perto, eu olhei o tamanho e eu vi as pessoas brincando. Te leva, 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 leva. Você começa a subir nas nuvens e de repente você cai em queda livre. Eu falei, não tentarás o Senhor teu Deus. Foi a primeira coisa que me veio na mente. E quando eu dou uma olhada, a minha esposa está lá sentada, feliz da vida, balançando os 2 pés. E eu falei, ela é muito corajosa ou ela não conhece bem a Bíblia. Eu me escondi atrás do texto, dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas no fundo, era medo. Tem gente que tem medo de subir numa aeronave e fazer um trecho de voo. Eu já tive, enquanto eu tive fases na minha vida que eu viajava, em média, por conta do meu trabalho, em média 4 a 5 vezes por semana eu estava cruzando aí o céu do Brasil, e eu vi algumas vezes pessoas entrando em pânico, em desespero, por conta de uma leve turbulência, e acredite, era leve mesmo. E na hora que o avião ia pousar, as pessoas se segurando e alguém ali acalmando aquela pessoa. O medo é uma sensação que faz parte das nossas vidas. Às vezes, eles vão levar a alguma cautela, e dependendo da situação da cautela, esse medo ele faz muito bem. Mas, em compensação, existe um nível de medo que paralisa a pessoa, que trava a pessoa. Existem, inclusive, diagnósticos que vão apontar que o excesso do medo, isso vai ter um nome de doenças como síndrome do pânico. A pessoa começa a ter medo, fobia de tudo quanto é tipo de movimento, de sair na rua, e é aquele medo que paralisa. Esse medo, ele é maléfico. E eu estou falando para vocês nessa introdução sobre o medo, porque em algum momento ou sobre algumas coisas nas nossas vidas, todos nós temos medo de alguma coisa ou de alguma situação. Tem gente que tem medo da morte. Tem gente que tem medo de sair na rua e ser atropelado. Existem vários níveis de medo. Quando eu olho para a abertura do versículo 1, está escrito, depois destes acontecimentos. Quais são esses acontecimentos? Quando você observa imediatamente ao capítulo 14, nós vamos ver que houve uma revolta, alguns reis eles se organizaram e a ideia era fazer uma invasão numa cidade chamada Sodoma e outra chamada Gomorra. E eles então se organizam, fazem aquela invasão, eles levam despojos, levam ouro, levam recursos financeiros e também eles levam pessoas como reféns de guerra. E você vai encontrar, dentre essas pessoas, um nome conhecido, chamado Ló. E Ló, ele era sobrinho de Abraão. Quando alguém escapa daquela situação, ele procura Abraão e vai trazer a notícia para ele, dizendo, Abraão, o seu sobrinho Ló, ele foi preso com os seus filhos, os seus despojos, os seus bens, as suas mulheres, ele foi preso, ele foi levado refém. Abraão, então, ele faz uma incursão com 318 homens que trabalhavam com ele, e ele faz uma empreitada em busca de retomar para si, trazer a liberdade de Ló. E então, ele faz isso, e o texto vai dizer lá no capítulo 14, em casa vocês deem uma lida, que no período noturno, eles se organizam, enquanto o pessoal estava com a guarda baixa, eles vão, invadem aquele lugar, levam de volta os despojos e ele faz o resgate da vida de Ló. E agora, Abraão, ele fica com o pé atrás, ele fica com receio, mas quando nós vamos ver o texto, Abraão, ele passa a ter medo.
E um medo legítimo, porque ele não tinha um grande exército, ele tinha 318 homens. E lá era uma junção de 4 reis que fizeram aquela incursão contra Sodoma e Gomorra. E na cabeça de Abraão devia estar pensando, e agora se esses caras resolverem se reorganizar e vir buscar aqui, resolver essa situação, ou como eu era garoto, os jovens falavam, nós vamos zerar essa fatura, porque estava a fatura negativa agora para eles, uma situação até vergonhosa, eles podiam voltar e fazer uma incursão contra Abraão e a sua tenda ali, aquelas poucas pessoas que ele tinha. No capítulo 14 ainda, não quero falar sobre isso, não é o tema da nossa pregação de hoje. Nessa volta é justamente quando Melquisedeque, o rei de Salém, tem um encontro, ele vai ao encontro de Abraão, vai abençoar Abraão. Abraão ele pega 10% daquilo tudo que ele tinha, então arrecadado naquela incursão, e ele oferta, e o texto ali ele vai falar de uma 10ª parte, então entenda dízimo, é o primeiro dízimo que é apresentado, que nós vemos na Bíblia, e aí até fica aqui, repito, não é o tema da mensagem de hoje, porque tem uma turma hoje que fica falando, não, o dízimo é coisa do tempo da lei. Quando não se conhece Bíblia, dá nisso mesmo, né? Porque aqui não existia nem lei. O dízimo ele é antes da lei. Abraão está dando o dízimo antes da lei. Você vai ver o dízimo antes da lei, durante a lei e depois da lei. Mas tem gente que não quer trabalhar entendendo que pode entregar ao Senhor um pouco daquilo em forma de retribuição, de gratidão, um pouco daquilo de tanto que Deus deu para a pessoa. Fecha o parênteses. E então, agora chegamos ao capítulo 15. E o Senhor vai mostrar, o texto vai dizer, depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo, não tenha medo. Abraão, não temas. Mas não temas por quê? Pela primeira vez você vai encontrar na Bíblia essa expressão. Porque eu sou o seu escudo. Deus está dizendo para Abraão, Abraão, eu estou com você. Abraão, não precisa ter medo. E vamos lembrar da figura do escudo. Os homens eles iam para a batalha, então eles travavam no seu braço aquele escudo que protegia contra as flechas ou pedras ou qualquer coisa que eram avançadas contra a pessoa, lançadas contra a pessoa. Aquele escudo, e havia alguns quadrados onde protegiam o corpo inteiro da pessoa, o pelotão de frente, ele ia avançando contra o inimigo, e essa é exatamente a ideia do original aqui, é esse nível de escudo, um escudo protetor geral. Depois você vai ver ao longo da Bíblia, várias vezes essa palavra, o Senhor falando, não temas, eu sou o seu escudo, eu sou o seu escudo, mas na Bíblia toda, a primeira vez que você vai encontrar esse termo, eu sou o seu escudo, é aqui. Então Abraão, não precisa ter medo, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo aí, Abraão, fique sossegado, eu sou o teu protetor, não haverá ninguém que venha fazer uma incursão contra você, Abraão, que venha a prevalecer, porque eu sou o seu escudo. Às vezes, irmãos, nós não conseguimos entender muito bem essa dimensão, porque nós somos guiados por aquilo que vemos, nós somos guiados por questões que são tangíveis, nós podemos pegar, apalpar, e aqui Deus ele está mostrando, olha, eu sou o seu escudo, embora invisível, embora você não veja, mas eu sou o seu escudo, eu sou o seu protetor. Irmãos, se nós pudéssemos ver
tantas vezes que o inimigo tentou contra nós, que o inimigo estava furioso, tentava chegar até nós, tentava nos destruir, e o Senhor, Ele de forma invisível, que nós nem imaginamos, estava sendo o nosso escudo, dizendo: daqui você não passa, Satanás, daqui o inferno não pode passar, porque eu estou protegendo os meus filhos. Isso é maravilhoso. E então, desenrola aqui uma conversa interessante entre Abraão e Deus. Quando Deus fala isso com Abraão, Deus fala: olha, eu vou te dar uma grande recompensa, fica tranquilo, eu vou te dar uma grande recompensa. E Abraão faz uma pergunta para Deus, ele faz um questionamento. Se você for ver, há um certo tom até de uma expressão de uma certa frustração de Abraão, uma certa até reclamação com Deus por conta de uma frustração que ele tem. Ele vai falar: Deus, olha só o verso 2, que me darás se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Eu vou traduzir para você essa conversa. Essa fala de Abraão para com Deus é assim: Deus, que recompensa. Eu não estou preocupado com dinheiro, eu não estou preocupado com outras coisas, eu não tenho nenhum filho. Eu sou um cara frustrado, porque eu não tenho um filho. Outra hora o Senhor me fez uma promessa, o Senhor falou que ia me tirar da terra onde eu estava, ia me trazer para um outro determinado lugar, mas filho que é bom eu não tenho. Então você vê a expressão de Abraão dizendo: eu não tenho herdeiro, eu não tenho continuidade, quem vai dar continuidade à minha linhagem é um servo meu, um empregado meu. Não tem Ele está dizendo o seguinte: não tem graça essa recompensa que o Senhor vai me dar, sendo que eu não tenho nenhum filho. E para essa cultura, ter um filho homem, para ser aquele que fosse sucessor da sua linhagem, era algo honroso, precioso. Abraão está tendo esse nível de expressão. E então, chega uma expressão e uma ordem de Deus que é maravilhosa. O Senhor fala assim: não, Abraão, você está equivocado. Eliezer não vai ser o herdeiro. Você vai ter uma descendência de um filho que você vai gerar. Abraão está já está beirando a casa dos 100 anos. Abraão tem mais que 90 anos aqui, irmãos. Qual a possibilidade natural de um homem de quase 100 anos gerar, e a mulher dele, cerca de 90 anos, como é que vai engravidar? Aos olhos humanos, Abraão, ele deu para si uma realidade. Passei por essa vida, tive conquistas, passei por essa vida, alcancei muitas coisas, mas filho que é bom, eu não terei. Porque ele olha para todas as condições, ele olha para sua esposa, e ela não tem mais condições de ser mãe. Ele, nessa idade, não tem condições mais de ser pai. Ei, existem momentos na vida em que eu e você vamos olhar ao nosso redor e nós vamos ouvir gritos dizendo: não vai acontecer nada. E quando você olha com os olhos naturais, você fala: realmente não tem condições de acontecer nada. A esterilidade de Sara, por exemplo, ela gritava isso. A idade avançada de Abraão está gritando isso também.
não vai acontecer, não tem jeito. Mas, no meio dessa conversa, Deus está falando para ele: eu vou dar para você um filho, rapaz, calma. Eu fico imaginando a cabeça do Abraão, ouvindo a voz de Deus nesse diálogo. E ele está dentro de uma tenda. Quando você olhar o texto, vai ver que ele está dentro de um lugar. E eles viviam em tendas nesse momento. Então Abraão está ali dentro da tenda dele e está tendo um encontro com Deus ali naquele lugar secreto. A tenda, embora seja um lugar importante, é um lugar que só dá para você ver aqueles poucos metros que você está. É simples. Nesse exato momento onde eu falo com vocês, imagine que esse lugar que nós estamos, esse prédio, é uma tenda. Você olha, eu vou convidar você, por favor, me ajuda nisso. Olha para cima. Vocês estão vendo que sol lindo? Vocês não estão enxergando o sol lindo? Gente, eu estou com dificuldade de olhar porque o sol é muito forte. Vocês não estão tendo essa mesma impressão? Nós conseguimos enxergar 4 metros acima de nós. Eu estou a menos metros porque eu estou num patamar um pouco mais alto que vocês. Mas vocês só conseguem enxergar a 4 metros. É exatamente essa situação em que Abraão está. É noite. Deus está falando com ele, e Deus vai dizer para ele: Abraão, sai dessa tenda. Deus pega ele e tira ele daquela tenda. E fala: Abraão, olha para o céu. Por que olhar para o céu? Por que olhar para cima no meio dessa conversa? A princípio não faz sentido. A resposta é simples. Porque ninguém pode viver uma promessa de Deus olhando para baixo. Você vai ver que Deus, ele chama Abraão, e ele chama eu e você também essa manhã, dizendo: olha, sai da tenda e olha para cima, porque Deus só renova a esperança em quem ousa levantar os olhos. Abraão, ele é convocado a sair dali e olhar, e Deus agora diz a ele: começa a contar aí, Abraão, começa a contar as estrelas. Vê se você consegue contar estrelas. Assim será a sua descendência. Ei, nós temos um contraste aqui. Nós temos a realidade do homem, a realidade da ciência, a condição normal e natural em que o homem se encontra, e nós temos um contraponto a isso, do Deus que fez o céu, o mar, dizendo para ele, se revelando a ele: sai do seu mundinho, sai dessa sua tenda que é pequenininha, vem para fora e olha para o céu, veja isso tudo, esse nível de dimensão, Abraão, fui eu quem construí com a minha palavra, eu tive essa ideia, e eu estou tendo outra ideia, Abraão, eu vou fazer com que você tenha uma descendência desse nível. Não importa, Abraão, o que as condições naturais dizem, não importa, Abraão, o que está dito dentro da ciência. Agora, eu estou fazendo um contraponto contigo, eu estou intervindo na tua história, Abraão, e você vai ter esse nível de descendência. Uau! É importante nós entendermos que é sobre isso. É nós sairmos para fora da tenda
que é o lugar das nossas limitações. Se eu falar para você aqui, todo mundo sai correndo para essa parede que a irmã Dulce está encostada, e todo mundo sai correndo e passa essa parede, isso é possível? Não dá, né? Agora, se eu falar para vocês, saiam por aquela porta e saiam correndo até vocês ficarem extenuados, exaustos, esgotados. Pega essa Fernão Dias aí, rumo a Minas Gerais e como diz o mineiro, é logo ali um tirinho de espingarda, e sai andando e correndo, e tenta chegar até o fim. Não há limitações. Deus está dizendo isso. Quando nós saímos da tenda, algo poderoso acontece. A tenda era pequena demais para a grandeza do que Deus quer fazer. O que essa tenda representa? Representa a lógica. Essa tenda representa o cálculo, a organização. Eu só tenho 2 mais 2 é 4. Puxa, eu só consigo chegar até 4. Deus está dizendo, sai dessa lógica da matemática, sai dessa tenda do cálculo, sai dessa tenda do não tem como. Sai dessa tenda do diagnóstico que o médico deu, falando, não tem como. Deus está chamando eu e você nessa manhã para dizer, sai da tenda e vem ver o tamanho da grandeza que eu tenho para você, Abraão. Sai da tenda que você vai ver o tamanho do que eu tenho para você, igreja querida. É interessante ver esse detalhe. Deus não vai falar com Abraão dentro da limitação dele. Não vai. Ele chama para fora. E eu digo isso para você essa manhã. Deus não vai falar com você dentro da sua limitação. Sabe por quê? Dentro da sua limitação, você faz o que dá para fazer dentro da sua limitação. É lógica. Deus ele vai intervir quando as coisas já estão além da nossa limitação. Então ele está chamando eu e você essa manhã para dizendo assim, olha, sai da sua limitação, que aí eu entro em voga. Sai da sua limitação, que aí eu entro em cena. Ele te chama para fora hoje. Enquanto você viver dentro da tenda das circunstâncias, jamais verá o céu das promessas. Abraão, ele só viu as estrelas quando ele deu o primeiro passo para fora. Eu vou repetir para você. Enquanto você viver dentro da tenda das circunstâncias, jamais verá o céu das promessas. Abraão, ele só conseguiu ver as estrelas. Dá para ver sol aqui, gente? Vai ter que sair e olhar para a grandeza do sol. Aqui ele está falando à noite com Abraão. Hoje ele está falando de manhã. Eu faço um desafio para você, se você conseguir, é claro. Tenta ficar olhando 10 minutos direto para o sol. Não consegue? Mas ele está, meu filho deve saber isso. Ele tem uma. O Natan. Cadê? Natan está aqui. Eu olhei lá que ele está sempre lá trabalhando. A quantos 1000 quilômetros o Sol está da Terra? Viu? Eu falei que ele sabia. Aproximadamente 300 milhões de quilômetros da Terra. Eu falei para vocês já que ele assistia aquele negócio National Geographic. E aí ele ficava me ensinando umas coisas. Eu fazia cara de como quem estava entendendo tudo. Agora ele já está grandinho, não dá mais para esconder, né? Ele era novinho, ficava com as informações assim, pai, o senhor sabia que não sei o quê? Aham, filho, que legal. E cara de paisagem, eu não fazia a mínima ideia das coisas que ele estava me falando. Mais inteligente que o pai, graças a Deus. Ei, esse sol que nós não conseguimos sequer
ficar 1 minuto olhando para ele a 300 milhões de quilômetros de distância. O Deus que eu e você servimos, sabe como ele construiu isso? Dizendo: haja, e fica num lugar estático, não sai daí, você vai ficar servindo todo o povo que eu vou criar. Esse Deus está falando para mim e para você hoje: sai da tenda, que eu tenho grandes coisas para você, renove a sua esperança. Aleluia. Segunda coisa que eu observo aqui nesse texto é que Deus, ele muda a nossa visão antes de mudar a nossa realidade. Guarde isso. Deus muda a nossa visão primeiro, antes de mudar a nossa realidade. Porque é justamente quando a visão muda, é nesse momento que a fé começa o seu despertar. Antes dele gerar oficialmente Isaac no ventre de Sara, ele gera Isaac no coração de Abraão. Ele está dizendo para Abraão: Abraão, comigo você pode sonhar, Abraão. Eu sou o Deus do impossível. Não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Os inimigos não vão avançar contra você. E sobre essa sua queixa, eu vou resolver essa situação. Vem comigo, Abraão. Pode gerar no seu coração esse menino, porque eu já dei. Mas o menino ainda não era uma realidade no ventre de Sara. Deus trabalha a nossa visão, que cresce a expectativa no nosso coração, gerou fé, automaticamente as coisas vão acontecer, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E é por isso que ele disse: olhe para o céu, conte as estrelas, e assim será a tua descendência. Qualquer médico diria: isso é conversa para maluco, é impossível. Qualquer cientista diria: isso é conversa para maluco, isso é impossível. Não tem como você ter um filho. Como eu sempre digo, a última palavra vem do Deus que fez os céus e a terra. Ele é quem determina a última palavra em nossas vidas. É dele que vem a resposta real e final. Me ajuda nessa pregação. Fala para o seu irmão assim: a última palavra vem é dele. Deus estava ensinando Abraão a visualizar o impossível. Foi cantado aqui agora. Aliás, parabéns de novo ao Ministério de Louvor. Semana passada eu parabenizei e hoje de novo. As músicas, elas estão, sem eles saberem exatamente o tema que eu vou falar no dia. Nós estamos numa série, que conforme eu disse semana passada, que essa série, a Esperança, a Bendita Esperança, vai até o final de janeiro. Nós só vamos parar ali nos 12 dias de clamor para falar do tema que a denominação propõe para nós, mas fora isso nós vamos falar todo esse período daquilo que Deus liberou para nós a partir da esperança. É preciso esperança? Muita. Porque existem situações na nossa vida que são como essas de Abraão, são situações impossíveis de acontecer. Deus está dizendo: renove a sua esperança, igreja. Renovem, meus filhos, a sua esperança, porque eu sou o Deus do impossível na vida de vocês, e eu não mudei. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e eu estou no meio de vocês operando ainda hoje. Comece a visualizar o impossível. É esse nível que Deus está chamando Abraão. Vem visualizar o impossível. O corpo dizia não, o tempo dizia não,
mas as estrelas estão dizendo sim. Olha para o céu está dizendo sim para você, aleluia. Quando Deus ele abre os nossos olhos, Ele também abre o nosso futuro. Agora eu vou dizer para você, quando Deus ele abre os seus olhos, Ele também abre o seu futuro. Ele descortina o seu futuro diretamente à sua frente. Terceira coisa que eu observo nesse texto é que a fé ela nasce quando a alma decide acreditar no que Deus disse. Quando a fé desperta, a esperança ela vai se tornar inabalável. O texto diz: Abraão creu no Senhor. Eu não sei como que está o seu coração, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho essa capacidade. Talvez enquanto eu prego aqui, você pode estar com a expectativa dizendo o seguinte: meu Deus, mas o juiz já falou que não tem jeito, meu Deus, mas o médico falou que não tem jeito. Eu não sei, eu estou falando aqui algo que Deus explodiu no meu coração nesses dias, pensando sobre o tema que nós estamos, e eu não sei se você vai ter a mesma reação de Abraão, dizendo: Senhor, eu creio no que o Senhor está dizendo. Não foi um sentimento de Abraão, foi uma decisão. O que você vai decidir hoje? A fé de Abraão, ela não estava garantida em nada tangível, nada que ele pudesse apalpar. Ele não tinha nada que ele pudesse segurar. Ele não tinha nada concreto humanamente falando. Mas ele tinha algo, digo, para se apoiar na palavra de Deus, que não falha. Deus liberou a palavra dele, ele segurou nessa palavra, olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para frente, para trás e não vendo nada, e só olhando para cima e tendo uma promessa, uma palavra. Olha, nesse nível, sai contando aí, Abraão, sai contando. Não consegue, né? Então é nesse nível que eu vou dar a sua descendência para você. Ei, o povo hebreu, desde sempre é odiado, e as pessoas, as nações, tentam acabar com o povo hebreu. Veja o milagre que acontece naquela região. Você olha no mapa, fica esse desafio para você, além do desafio de tentar olhar para o sol 10 minutos, por favor, não tente fazer isso. Não tente fazer isso, mas chega em casa, procura lá na internet, ou no canto da sua Bíblia, lá nas últimas páginas, tem umas Bíblias que vão ter o mapa, você vai ver o tamanho de Israel. É uma pontinha perto de tantos outros países grandes. Os países ao redor todos são muito maiores que Israel. Eles já fizeram diversas, centenas, milhares de tentativas, incursões contra o povo de Deus. Eles não conseguiram. A mais recente foi o genocídio de Hitler. Hitler se levanta com um espírito demoníaco e ele resolve ter aquelas ideias malignas e ele vai dizer: olha, nós temos que acabar com esse povo. Hitler, ele tem um domínio bélico absurdo. Eu pergunto para você, onde está Hitler hoje? E onde está o povo de Deus hoje? Aonde estão as ideias que Hitler teve com a Alemanha? Todas morreram junto com ele, mas
há uma promessa para esse povo, porque Deus se comprometeu em trazer a descendência de Abraão como as estrelas do céu. Pode levantar Hitler, pode levantar Satanás, pode se levantar quem quiser contra aquilo que Deus liberou em decreto, não prevalecerá. Eu digo na mesma sintonia profética sobre a tua vida: pode se levantar o inferno, podem se levantar inimigos, se há promessa de Deus liberada sobre a tua vida, o inimigo não vai prevalecer. Achar ele. Essa lógica é importante nós entendermos. Abraão, ele não creu porque viu. Muito pelo contrário. Ele viu porque ele creu. Isso alegrou o coração de Deus. Repito, Abraão não creu porque viu. Ele viu porque creu. Fé não é o que nós sentimos, é o que decidimos diante do que Deus falou. Qual a sua posição mediante o que Deus tem falado para a sua vida? Uma decisão de fé ou uma decisão de não fé? Caminhando para o final, quarta observação que eu tenho aqui, de aplicabilidade. Quem olha para as estrelas hoje, viverá a promessa amanhã. Eu vou pedir para você repetir isso comigo. Quem olha para as estrelas hoje, viverá a promessa amanhã. É plantio e colheita. Hoje eu planto o quê? Olhar para as estrelas e acreditar, plantado está. Amanhã eu vou viver a promessa daquilo que Deus me liberou. É aqui nesse ponto que essa pregação ela encontra de fato com a sua vida. Porque assim como Abraão, muitas pessoas hoje em dia estão vivendo de espera. Quantos de nós aqui essa manhã estamos vivendo um período de silêncio? Você já teve isso na sua vida? O tempo que você ora, fala com Deus e parece, como diz os pentecostais raiz, o céu está de bronze. Parece que a oração não passa. A oração não passa do teto. Você pede um sinal para o céu e parece que o céu está em pleno silêncio. Eu não sei se você já teve isso, eu já tive algumas fases na minha vida assim. Um tempo de demora para que as respostas aconteçam. Sabe, nesses momentos em que eu tive silêncio na minha vida, eu não fui buscar, graças a Deus pelo meu pai, que desde garotinho ele me ensinava: filho, você pode perder tudo nessa vida, você só não pode perder o olhar e o amor para a palavra de Deus. Se você não tiver para onde correr mais, o lugar que você tem que correr é a palavra. Nunca, filho, acredite que as coisas acabaram antes de acabar. Elas podem dar sinais de acabar, filho, mas elas não acabaram ainda. Vem para a palavra. Ela tem que ser o seu esconderijo. E nos momentos de silêncio da minha vida, em que o céu parecia de bronze, eu resolvi correr para a palavra. E situações como essa de Abraão me foram inspiradoras. E eu não tinha onde me agarrar. Eu me agarrei, me abracei e me debrucei
nas promessas que essa palavra tem a respeito dos seus filhos. E essa palavra diz que eu sou filho. Então, enquanto filho, eu me agarrei nessas promessas. E acredite, conforme eu preguei a semana passada aqui sobre o Salmo 30, o choro durou algumas noites, sim, mas com certeza a alegria ela veio pela manhã, porque a palavra não falha. Se você estiver vivendo alguma coisa assim hoje, Deus ele está te chamando para olhar para cima novamente. Ei, meu irmão, pode ser que você não veja nada acontecendo na terra, mas eu sou portador de boas novas para você. Há promessas brilhando no céu. Sai dessa tenda que você está, olhe para o céu, as promessas dele estão brilhando, claras para você. Quando o seu coração quiser desistir, lembre-se, Deus ele age não no Cronos, ele age no Kairos. Quando Deus promete algo para ele, no tempo dele, já cumpriu e ele já tem a solução. Ele está no Kairos. Quando ele está falando, Abraão, você vai ser pai, Sara não tem como gerar, para Deus, ele já está vendo o feto. Ele age no tempo, antes, durante e depois simultaneamente. Eu sei que é difícil nós entendermos isso, porque nós vivemos o nosso mundinho limitado, o tempo que nós vivemos chama-se cronos, cronológico. Nós precisamos hoje, você consegue chegar à meia-noite hoje antes de passar das 3 da tarde? Alguém consegue essa façanha aqui? Então Deus consegue. E isso às vezes trava um pouco a nossa mente, porque nós queremos colocar lógica, nossa lógica, dentro da lógica de Deus. Deixa de ser bobinho e bobinha, a nossa lógica é muito pequenininha para a lógica do grandioso Deus. Quando Ele promete, é porque Ele já começou a cumprir, no calendário dele já está feito. Calma, deixa só o seu cronos bater à meia-noite, vai passar pelas 2, pelas 3, pelas 4, às vezes você fala, meu Deus, já são 9 da noite, não vai chegar, mas Ele determinou que fosse meia-noite, é o horário da bênção. Aguenta mais um pouquinho, Ele vai fazer acontecer, porque para Ele já é realidade, já foi. Esse é o Deus que nós servimos. Você precisa sair daqui acreditando que quem conta estrelas com Deus, vive milagres com Deus. Estou te chamando para hoje à noite sair pelas ruas de Atibaia, contando estrelas. Contando estrelas. Você vai lembrar dos problemas, da dificuldade, das circunstâncias, da esterilidade de algumas coisas, e você vai olhar para o céu e falar, Senhor, o Senhor me desafiou, assim como Abraão, contar estrelas, e eu creio que o Senhor é o Deus das estrelas. Vai contar estrela, irmão, vai contar estrela, irmã. O tema da pregação de hoje é isso. Contando as estrelas, uma mensagem de esperança. E aqui eu concluo, lembrando você que as estrelas ainda estão brilhando. A palavra que Deus liberou para Abraão lá atrás, vem atravessando gerações, até hoje ela se cumpre. Atravessou impossibilidades e se cumpriu, e tem se cumprido até hoje, de forma sobrenatural. Quando você pensar no povo de Israel, você tem que lembrar dessa conversa
de Abraão com Deus, da promessa de Deus para Abraão, e o resultado está aí, até hoje, para quem quiser ver. Deus te chama a fazer o mesmo movimento que Abraão fez. Sai da tenda, levanta os olhos, vai contar estrelas. A promessa não morreu, a esperança não acabou. O Deus que falou ainda está brilhando no céu da sua vida. O Deus que falou ainda está brilhando no céu da tua vida. O Deus que falou ainda está brilhando no céu da tua vida. Creia de novo, olhe para cima e viva o que Deus já determinou sobre você. Por favor, coloque-se em pé.